Então nessa terceira parte da história a gente vê de novo uma transição de tempo e nesse momento a Shaline já está trabalhando, já está fazendo algumas coisas fora para tentar ajudar também em casa. Mas a gente vê o anseio da juventude, né, de tentar se encaixar, de tentar fazer parte do mundo. A Shaline, ela quer ter uma vida normal e ela começa a enfrentar muito mais as coisas que ela sente, até a própria mãe, né, dela insistir que ela quer sim ir pra festa. Saindo do núcleo da casa, começando a dar os passos com seus próprios pés. Logo no começo a gente vê ela e a amiga Gabi trabalhando então nessa loja que vende bijuteria e acessórios e coisas do tipo. Isso é um relato pessoal da Shaline também, né, de que ela teve esse tempo que ela trabalhou em mais de uma loja que tinha esse tipo de produto sendo vendido, né? Mas não foi só isso com que a Shaline trabalhou, ela trabalhou com várias outras coisas que ela retratou pra gente. Então essa parte da juventude, né, de buscar e ir em festas, né, e curtir um pouco a vida, a gente buscou esses relatos do qual a Shaline contava que ela não se sentia bem, que ela ia nesses locais e sentia a presença deles, uma energia pesada e não conseguia fazer parte daquilo. A gente vê ela tentando criar essa vida normal, né? Ela chega pra mãe pra ir pra uma festa. Ela inclusive fala que ela achava que ia ser mais difícil ela ir pra essa festa. E depois ela comenta que ela acha que os pais também queriam que ela tivesse uma vida normal. Então a gente quis expressar bem a preocupação daquela mãe para que nada acontecesse com ela e para manter ela em segurança. Em função de toda a situação que estava, e a mãe também estava gestante, dentro daquele ambiente onde eles viviam. Então, vai viver, mas, por favor, não sofre, né? Então, quando ela chegou, primeiro aquela reação de achando que ela tinha bebido, e depois percebendo, então veio primeiro, né, aquela sensação desconfortável de mãe, como se a filha não obedeceu. Depois a preocupação, porque percebeu que tinha alguma coisa a mais ali, né, e que estava fora do controle. Com certeza um momento bem importante em que a Shaline começa, né, a sair um pouco mais do convívio ali e se abrir para novas experiências. E foi aí, nessa fase, que ela teve a sua maior guerra espiritual, né, onde ela tinha dois espíritos do lado dela e ela contava que ela sentia esses espíritos por vários dias, até que um dia, então, aconteceu a cena que a gente assiste, né, que ela incorporou esses espíritos e ela recebia, né, os dois, e eles ficavam falando, né, com o pai da Shaline, e eles sem entender nada e não entendiam o que estava acontecendo, levaram ela para o hospital porque realmente acharam que ela estava mal, que ela estava drogada, enfim. E no final a única coisa que conseguiu ajudar ela foi realmente o pastor indo na casa, que fez com que ela tivesse ajuda, né, para tirar esse espírito. E além desse lado obscuro dela, desse obsessor que ela tinha junto que fazia mal, a gente vê também que ela fala muito isso, que ela tinha esperança, que apesar de todas as dificuldades ela tinha esperança. Então ela vê aquele espírito bom, ela sente que do lado dela tinha um espírito bom e um espírito ruim. Ela sempre tenta ver o lado bom das coisas, ela sempre tenta ver esperança, e aí nas visões dela ela tem muita esperança do que vai acontecer, de que ela vai ter um futuro bom. E uma coisa interessante de participar, né, de todo o processo é que eu tenho um conhecimento também dentro da questão da mediunidade e entender todo o processo que acontece com a Shaline, e realmente a gente acompanha muitas pessoas que sofrem muito no processo de se entender, de descobrir o que está acontecendo e de receber a orientação bacana para poder tá identificando o que está sentindo. Parece que está muito difícil de viver a realidade, porque por vezes essa realidade ela começa a ficar, né, um pouquinho alterada. A informação e a gente saber o quanto é importante a gente ter com quem contar para entender o processo, né, de cada um, e para os médiums, né, para eles poderem ter acolhimento, para poder entender o seu processo, para ele deixar de ser doloroso. Tive que viver esse papel ali do obsessor dentro da história e foi interessante um pouco isso tudo. Eu percebi só depois que o produto estava pronto que nessa cena ali que o obsessor tá em cima dela, tá ali fazendo mal para ela, tinha também a presença do pai dentro da cena. E curiosamente, o ator que faz o pai é o meu pai. Então, depois que já tava tudo pronto, ele comentou que a gente acabou contracenando dentro de uma cena e eu não tinha percebido isso. E para essa cena do quarto, né, a gente conseguiu aproveitar muito ele. A gente praticamente ficou umas 10 horas só em cima dessa cena, né? A gente não tinha esse quarto, a gente construiu esse quarto do zero, né? E a gente então teve que mexeu tudo, conseguiu construir o quarto e a gente aproveitou ele por um dia inteiro, assim. E por fim a gente vê um momento assim, como se tudo se acalmasse, né? A gente vê uma luz quente entrando pela janela, a Shaline sozinha, conseguindo respirar, tomando seu chá. Visualmente a gente tem a sensação de que as coisas estavam melhorando.
E logo em seguida a gente vê também a entrada da mãe com o bebê, que é o Davi, né, o irmão mais novo dela. O quarto ali, ele tem vários momentos importantes de toda a narrativa, né? Ele presencia e ajuda a contar esses momentos. E com o passar dessa parte mais pesada da história da vida dela, a gente acaba indo para um momento de reflexão, do qual ela acaba internalizando muita coisa e entendendo nessa primeira fase, né, esses 3 momentos, o que aconteceu com ela e o que ela teria que mudar daqui para frente para tentar mudar as situações que estavam acontecendo no interior. Ela busca de novo acalento no pessegueiro junto à avó, que conversa com ela, que acolhe ela de novo, sem julgamentos. Que ela relata pra gente, quando a gente foi escrever a história, que a avó dela era o ponto seguro dela, que era onde ela sabia que ela podia correr, que lá ia ficar tudo bem. Então a gente percebe que para ela realmente a avó foi uma pessoa muito importante na vida dela,